inconsciente de Freud é diferente do inconsciente de Lacan, no Eu ia te sentido perguntar teórico? isso. Claro que eu ia te perguntar isso. Você fala num novo Freud, resultante dessa releitura lacaniana, tá na hora de a gente falar disso então, né? Perfeito. Como é que é que novidades são essas? Vamos tentar pensar. Bom, primeiro no âmbito geral, no senso comum, geralmente a gente tem a ideia de inconsciente como algo guardado a sete chaves, algo que está assim muito profundo, né, no interior, aquela coisa bem Um um reservatório de reservatório. dores, de Exato, traumas. Enfim. exato. Com o Freud, a gente pode pensar o inconsciente no sentido, talvez pensando junto com Lacan, a gente vai ter duas perspectivas, né? O inconsciente como um saber, né? Freud pensava que existia inconsciente, já existia inconsciente no sentido de pensar a clínica dele, as pessoas que ele escutava e que ele tratava, e que a psicanálise, então, descobriu isso que ele chamou de inconsciente. Que a gente vai ter, antes de Freud, acho que alguns filósofos já vão trazer algum tipo de discussão Sim. sobre a consciência, a inconsciência, mas Freud vai nomear o inconsciente, teorizar sobre ele de uma forma bastante particular, se assim a gente pode dizer, né? Então, com Freud, a gente vai ter a tal da chamada descoberta do inconsciente. Então, é como se o inconsciente já estava lá e eu, como um grande desbravador, eu descobri, tá? Sim, sim. Em Lacan, a gente não vai ter essa aproximação com essa ideia de pensar que o inconsciente existe em alguém e um psicanalista vai descobrir, né? Com Lacan, a gente vai poder falar, talvez, na noção de construção do inconsciente. Que o inconsciente ele é construído em uma análise, nas sessões analíticas, quando alguém fala a um analista. Com Lacan, a gente vai poder pensar esse inconsciente como um lugar de saber a partir de uma pergunta que alguém se faz e que faz a um analista. Há um endereçamento de uma questão a um analista. Há uma suposição de saber e que é endereçada a essa pessoa, né? Ao analista, mas que esse inconsciente ele não está nem no analista e nem na pessoa. O inconsciente ele vai estar num outro lugar, que é um lugar de saber, vamos dizer assim, alguém que sofre de algum padecimento, alguém que não está bem, não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Sim. Esse não sei por que isso está acontecendo, mas estou vindo aqui querendo saber disso, já é uma suposição de saber e a construção do inconsciente se dá a partir dessa produção discursiva. O que você está chamando, desculpe te interromper, desculpe. O que você está chamando de suposição de saber é o pressuposto que eu carrego comigo quando te procuro enquanto analista, de que você vai me ajudar a entender o que eu não entendo. Você vai fazer isso por mim. É isso que você está chamando de pressuposição de saber? O sujeito, que Lacan a gente vai ter a noção de sujeito suposto saber, Sim. que não necessariamente está situado na figura do analista. Para quem busca essa direção, eu busco achando que o analista vai poder me dizer, vai poder me direcionar no porquê que essas coisas estão acontecendo comigo, por que eu sofro tanto, enfim, de onde vem isso, né? Sim. Mas a real é que no trabalho de análise, o analisante se dá conta que o saber estava nele mesmo e que o analista ajuda ele a saber disso. O nosso trabalho nada mais é do que isso. A gente interpreta antecipando o que a gente escutou de alguém, um saber não sabido por essa pessoa, eu interpreto e devolvo a partir do que eu escutei, né? Eu escutei, li, interpretei.
E se nessa devolutiva, essa pessoa que está falando sem saber o porquê, né? É o que o Lacan vai chamar de isso fala, né? Acolher essa interpretação, ela faz isso em nome do que a gente vai encontrar em Freud, que se chama amor de transferência. Eu estava pensando nesse termo Né? aqui. Então, eu vou autenticar essa interpretação do analista, porque faz sentido essa interpretação. E essa interpretação, essa é uma grande questão que o Lacan vai assim, localizar em detrimento do pessoal da psicologia do ego que você trouxe bem, que Sim. é o que o analista faz, seja na interpretação, na pontuação, no corte, é só a partir do campo da fala e da linguagem, e não a partir do imaginário. Não é a partir do que eu penso, do que eu acho, do que eu já vivi. É a partir desse texto que está sendo construído nas sessões, na análise. Então, por isso que é bem particular, né? Pensar. É muito interessante, porque eu estava aqui pensando o seguinte, dificilmente o sujeito que vai à sessão, ele escapa dessa pressuposição de saber, de pensar que no outro ele vai encontrar as respostas, no outro ele vai encontrar ajuda. A gente sabe sim. que não é necessariamente a figura, não é por exemplo, não é na analista Gabriela que eu espero isso. Isso, inclusive, é a análise do discurso que nos ensina. É na posição sujeito, né? Exatamente. Gabriela ocupa uma posição sujeito. Ser psicanalista, no caso lacaniana, é ocupar uma determinada posição sujeito. Sim. Eu estou aqui pensando que é quase impossível o indivíduo ir a uma... Ele não vai sem essa, senão ele não iria. Exatamente. Mas a mágica está em descobrir... Em descobrir que, bom, na verdade... Quem sabe é ele. Eu estou indo para a análise com o Paulo. Sim. E o Paulo está, então, me devolvendo a partir do que eu mesmo estou falando. Porque o nosso trabalho é buscar o que há de enunciação no enunciado. Então, o que está por trás do dito? O que há de dizer, né? Então, eu chego assim no chamado final de análise, então, poxa, o Paulo é uma pessoa igual a mim. Ele está lendo o meu discurso e está me devolvendo a partir do que eu produzo, o saber. Agora, eu estou sabendo alguma coisa do saber que eu não sabia. Esse é o final de análise. Então, a gente faz essa transferência, Sim. Né? E o analista vai emprestar a sua pessoa nesse movimento transferencial, mas entendendo que ele não pode encarnar esse lugar daquele que vai responder: Gabriela, eu acho que entre casar e comprar uma bicicleta, compra uma bicicleta, não se trata disso. Né? Quer dizer, é auxiliar o sujeito no encontro das respostas interessantes e que façam sentido para ela naquele momento, naquele contexto.